está falando mais uma vez de aumento de combustíveis. Olha só, gasolina, etanol e diesel mais caros a partir de hoje em todo o país. Motivo é uma medida provisória que limita o uso de créditos do PIS/COFINS por empresas do setor. A medida vem para compensar a perda de receitas decorrentes da manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e também pequenos municípios. A estimativa é que o aumento para a gasolina, diesel e etanol varia entre 4 e 11 centavos por litro. A mudança, Eduardo Costa, afeta ainda os setores de exportação, agro e medicamentos. Seja bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, é por isso que no último domingo, nas eleições para 720 deputados da zona do euro, houve um crescimento incômodo da extrema-direita, sendo que o estrago foi maior nos dois motores, nas duas locomotivas da União Europeia, que são exatamente a Alemanha e a França. Por quê? Porque existem também questões de xenofobia, né, contra a imigração e outras, mas o sentimento do cidadão europeu em relação a governos socialistas é de que eles querem promover o tal do bem-estar social e saem distribuindo favores, benesses, agrados, mas sem cortar na carne. Então, ontem eu, para retomar a embocadura, escutei o Conversa da Ação e vi aqui o debate sobre o mesmo tema. E eu volto a algo que a Rita e eu temos dito aqui há pelo menos 10 anos. Se não fizer reforma administrativa, se não segurar o gasto, se não segurar a gastança, né? Quando for a Roma levar 50 pessoas, que já é muito, em vez de 500, quando o ministro Toffoli for assistir o jogo da Champions, não levar um monte de segurança particular, segurança pagos por nós, eles vão ficar aumentando. Alguém vai dizer, Eduardo, opa, a redundância, não, é isso mesmo, é aumentando, aumento. Essa questão do combustível, por exemplo, ninguém aguenta. O motorista de aplicativo, o taxista, o profissional que trabalha, ele não aguenta isso mais. E é cada dia uma novidade. Daí aquela reunião dos empresários e esta fala, eles estão matando a galinha dos ovos de ouro. Ou o Lula põe freio nisso, ou a extrema-direita vai de novo tomar conta, se bem que eu aposto no centro, mas é que não vai ter, se ele não compatibilizar Bolsa Família com crescimento econômico, ficar só empolgado do Bolsa Família, pode escolher o candidato que quiser, que não volta, não continua no Palácio Planalto, não. Ô Rita Mundim, mas essa pancada na nuca aí do consumidor, um aumento que pode chegar até 11 centavos, mas sei lá, pode chegar até mais, né? A gente não sabe como é que vai ser esse movimento das distribuidoras até a bomba dos postos de combustíveis. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. As contas são do Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP. O aumento do diesel pode ser de 1 a 4%. Isso eles fizeram as contas baseados na impossibilidade da compensação dos tributos. E na gasolina, o aumento pode ser de 4% a 7%. Trocando percentagem por preço, então nós temos um aumento na gasolina que pode variar de 20 a 36 centavos e no diesel de 10 a 23 centavos. Eu não saí às ruas ainda, eu estou aqui em Vitória, não vi em Belo Horizonte qual que foi, né? Ou qual que vai ser esse reajuste, amanhã a gente pode comentar sobre isso, mas geralmente, né, por conservadorismo pessoal, né, aproveita aquele negócio. Tem um fato novo, o mercado que está dormindo, o mercado ele especula e ele vai para o topo, infelizmente. Né? Ele tenta colocar lá no topo, infelizmente. Mas eu gritei aqui na Itatiaia na semana passada, quando essa medida provisória foi anunciada, foi promulgada no dia 5 de junho. O presidente da CNI estava junto com o Alckmin, lá fora, numa viagem para a Arábia Saudita, perguntou para o Alckmin. E vocês sabem qual foi a resposta do Alckmin? Eu não estou sabendo disso. E ele voltou correndo para o Brasil. Então, nós estamos prestes, dependendo do desenrolar dos fatos, a termos de novo judicialização por falta absoluta de planejamento. Aí me vem à mente uma entrevista que o Lula, enquanto candidato, concedeu à Times, a revista Times, lá atrás,
no início do processo da campanha, em 2022. Ele falou com todas as letras. Primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que faz. Essa é a cara do governo em se tratando de política econômica e das duas principais peças que foram votadas durante todo o ano passado, para trazer tranquilidade para nós, que foi o arcabouço fiscal e a reforma tributária. E quem me acompanha aqui na Itatiaia sabe que desde o início eu falei, o arcabouço não fica de pé. O Lula rasgou o arcabouço, o governo rasgou quando mudou a meta fiscal. A entrevista do Haddad, a conversa dele na sexta-feira com participantes do mercado foi um desastre. Ele deu essa impressão de que a caneta está na mão do Lula e o Lula vai fazer o que ele quiser, inclusive com o arcabouço. E a reforma tributária também não está ficando em pé. E quem que está reclamando, quem que está com medo? Os setores que entregam produtos básicos. Quem está com medo é a cadeia de medicamentos, é a cadeia do agro. Então, é um absurdo, a cadeia do petróleo. E eu disse, essa medida provisória vai gerar incômodo e vai gerar inflação no mercado interno e perda de competitividade das exportadoras, porque elas não pagam PIS/COFINS. Elas não têm, né? Elas, por lei, elas são protegidas pela Constituição. Então, assim, nós vamos perder competitividade dos nossos produtos exportados e nós vamos ter inflação interna, por falta de planejamento, por falta de conhecimento. Isso é revoltante. Como disse o Eduardo, estão matando a galinha dos ovos de ouro. Porque quem carrega o Estado? Impostos e contribuições que são pagos na produção. Se você mata a empresa, você mata o emprego. Se você mata o emprego, você mata o consumo. Então, é um retrocesso. Não podemos permitir. E aí, Marcelo da Fonseca? Essa história que tá deixando muita gente cabelo em pé. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, o governo Lula, o primeiro e o segundo mandato, ele ficou muito marcado pela habilidade que o Lula tem, né, como político, um capital dele como pessoa, de conseguir juntar oposições, né, juntar adversários, até pessoas que pensavam diferente dele. Ele conseguiu fazer algumas alianças até improváveis nos 2 primeiros mandatos com alguns membros do Centrão e principalmente no diálogo. Né, muitos políticos falavam da questão de como que o Lula era bom de diálogo, de ouvir as propostas e chegar às melhores conclusões. Nesse terceiro mandato, parece que tudo isso não está acontecendo. Né? A gente vê várias ações do governo que parece que ele simplesmente não conversa com os setores afetados. A gente viu isso na questão do arroz, que a gente estava falando na semana passada, né, no leilão do arroz, que foi feito, parece, de forma atabalhoada. Depois nós vimos isso também antes, né, na taxação dos importados lá das blusinhas, né, que também pareceu que o governo fez tudo sem conversar com os principais envolvidos. E agora a gente vê a coisa se repetir, a situação se repetir nessa MP. O governo, em vez de mandar um projeto de lei para discutir esse tema que afeta vários setores, ele manda uma MP que na hora, né, o próprio vice-presidente nem estava sabendo, como a Rita bem lembrou, e agora está criando um caos no Congresso, porque o Congresso rejeitou, né, tá rejeitando essas mudanças e tá tentando levar até o Supremo para derrubar essa MP. Tá faltando ao presidente Lula conversar mais, fazer o que ele fez muito bem no primeiro e no segundo mandato. William Travassos, e aí? Gasolina mais cara. Na prática, como diria um amigo meu, pro povo popular é menos dinheiro no bolso. Bom dia. Nós pagamos a conta dessa festa toda, né? Júnior Moreira, bom dia bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Mas assim, o Lula foi eleito, gente. Né? Como eles costumam dizer, o choro é livre e cabe a nós agora, né? Essa mudança, o que o Eduardo fala, se o PT não tomar cuidado, a extrema-direita volta, eu acho que o que volta é um modelo de economia diferente do que estão aplicando hoje aqui. É uma questão de ação e reação. Você está mexendo no mercado. Eu acho que o Lula, a aprovação dele, no geral, ela é ruim. E agora, com a pressão do mercado, porque assim, dinheiro não aceita desaforo. E o empresariado já levantou a bandeira e disse o seguinte, a taxa de juros não está me ajudando a investir nesse país, nós não estamos conseguindo trabalhar. E quando eu assisto, é muito difícil para minha mente assistir uma propaganda, por exemplo, como eu assisti ontem, né, do Partido dos Trabalhadores, falando no mundo ideal, que o país está uma maravilha, trazendo dados impressionantes. E aí quando você vai para a realidade, tudo bem, e a gente está pagando essa conta. Mas foi uma escolha da sociedade colocar o Lula e entregar a caneta, a administração pública a ele. Então assim, eu acho que a gente precisa rever sim, sabe, essa nossa postura, apesar de todos os alertas que
que surgem por parte do empresariado, o governo continua e insiste em manter a máquina pesada, não propõe uma mudança de comportamento. Eu acho que o governo só tem a perder, porque agora ele está recebendo uma pressão de uma parcela que faz a diferença no resultado da inflação. E aí, amiguinho, governo nenhum consegue se manter se a economia está ruim. Ô, William, mas a taxa de juros o governo Lula também quer abaixar, né? É uma questão que no diz respeito, não é uma decisão do governo, né? Sim, mas é uma questão de negociar e de mudança de comportamento, porque é uma questão de confiança. A Rita pode falar melhor sobre isso. A taxa de juros é consequência, não é causa. É isso. A taxa de juros é consequência da má gestão pública, que gera a pobreza a aumentar os gastos do Estado, achando que está diminuindo a pobreza. Pelo contrário, ele está amplificando a pobreza. O que diminui pobreza é educação, emprego de qualidade e renda. E isso tem que ser gerado pelo setor público ou pelo setor privado, desde que haja segurança jurídica. O que nós estamos falando aqui é que o setor privado não dorme. Ele não tem segurança para produzir. A insegurança jurídica e os gastos públicos são os principais catalisadores da taxa de juros no Brasil. Pessoal, deixa eu só Eduardo arrematar isso então para virar o tema. Vai lá, Edu. Ô, Júnior, porque todo mundo sabe que ficando 15 dias fora do ar, eu fiz uma viagemzinha. E no aeroporto, eu estou falando isso a propósito do que o Marcelo falou. Por conta que o Marcelo falou que me veio à mente isso. No aeroporto, aí, na transição, um político muito forte, mineiro, que não é Gleisi Hoffmann, mas tem boas relações com o Lula, tem possibilidade. Eu falei, Eduardo, aqui em Portugal, meu caro, o trem tá esquisito, o povo simples está com ódio do povo pobre brasileiro. Ele falou assim, Eduardo, nós temos problema de toda ordem. No Brasil, o mais grave são dois. Eu falei, qual? Primeiro, o Lula não se acostumou com o modelo onde o executivo é menos forte que no passado, em outros tempos. Ele podia tudo. Por isso que o Marcelo falou assim, ele não está tendo a mesma habilidade. Não, é porque ele quer agir do mesmo jeito e os tempos são outros. E segundo, ele está preocupado com a biografia e não com o futuro do país. Ou seja, se a coisa explodir, dane-se. Ele quer ser lembrado no futuro como o pai dos pobres. Ele está preocupado com ele. Se você é petista, está ficando triste comigo de escutar isso, começa a pensar, amigo, na falta de renovação dos quadros da esquerda. Ele não faz a menor questão de fazer um sucessor.